Edital de matrícula vestibular da UES 2024.2, versão resumida. Edital número 2, 2024, SEV-UES. Regulamenta o vestibular para a habilitação de candidatos aos cursos de graduação regular da Universidade Estadual do Ceará, UES, para o segundo período letivo de 2024. 2. O vestibular regulamentado por este edital terá validade somente para matrícula em 2024.2, segundo período letivo de 2024, com previsão de início em agosto de 2024. 3. Todas as matérias relacionadas ao vestibular 2024.2 da UES serão divulgadas no endereço eletrônico da SEV-UES, www.sev.ues.br, por meio de editais, comunicados, avisos, notícias, boletins, informativos e notas expedidos pela SEV-UES, organizadora do vestibular, incluindo resultados preliminares, definitivos e classificações relacionados com o vestibular em apreço. 4. O vestibular 2024.2 da UES será realizado da seguinte forma. Primeira fase. Prova de conhecimentos gerais. Objetiva de múltipla escolha, com 4 alternativas A, B, C, D, de caráter eliminatório e classificatório. Segunda fase. Prova de redação e 3 provas de conhecimentos específicos por grupo de curso, objetivas de múltipla escolha, com 4 alternativas A, B, C, D, de caráter eliminatório e classificatório. Capítulo 10. Das fases do vestibular. 66. O vestibular será realizado em 2 fases. Item A. Primeira fase. Esta fase será realizada em um único dia e será constituída de prova de conhecimentos gerais, de múltipla escolha com 4 alternativas, composta de 85 questões, valendo cada uma 2 pontos, distribuídas em disciplinas das 3 áreas de conhecimento, de acordo com o detalhamento a seguir. Ciências humanas, filosofia, geografia, história e sociologia. Ciências da natureza e matemática, biologia, física, matemática e química, linguagens e códigos, educação física, língua estrangeira, espanhol, francês ou inglês e língua portuguesa. Item B. Segunda fase. Esta fase será realizada em 2 dias e será constituída de 4 provas. Uma de redação em língua portuguesa, prova 1, com valor de 60 pontos, e 3 provas específicas, prova 2, prova 3 e prova 4, com valor de 60 pontos cada, estabelecidas de acordo com o curso de opção do candidato. Cada prova específica terá 20 questões de múltipla escolha com 4 alternativas e valor de 3 pontos cada questão. As provas específicas por opção de curso estão discriminadas no anexo 2 deste edital. 5. Serão ofertadas 2.322 vagas, das quais 1.228 vagas destinam-se aos cursos da UES que funcionam em Fortaleza e 1.094 vagas aos cursos que funcionam nas unidades do interior do Estado, de conformidade com o que consta no anexo 1 deste edital. 5.1. De conformidade com a Lei Estadual nº 16.197/2017 e com a Resolução nº 1.370/2017, Consul-US, de 6 de outubro de 2017, o percentual de 50% das vagas ofertadas por curso e turno serão destinadas para o sistema de cotas. 7.1.1. As datas e eventos do cronograma são prováveis, tendo em vista que poderão sofrer alterações em razão de fatos supervenientes, fortuitos, de força maior, de conveniência administrativa ou logística operacional, sendo a alteração tornada pública no site do vestibular por meio de comunicado da SEV-UES. Capítulo 2. Do Sistema de Cotas. 11.
O candidato que pretende concorrer às vagas reservadas para autodeclarados pretos ou autodeclarados pardos, antes de se inscrever, deverá ler as condições, normas e disposições estabelecidas na Resolução número 1657/2021, Consul-US, publicada no site da US, que institui as instâncias e os procedimentos de heteroidentificação no âmbito da Fundação Universidade Estadual do Ceará, tendo em vista que a inscrição no vestibular 2024.2 da UES é um atestado de ciência e aceitação do inteiro teor de tal resolução. Capítulo 5. Da participação no vestibular de pessoas com deficiência. 14. A Lei Estadual nº 16.197/2017, que dispõe sobre o sistema de cotas nas instituições de ensino superior do Ceará, e a Resolução nº 1370/2017, Consul-US, que regulamenta as formas de ingresso nos cursos de graduação da UES, estabelecem o percentual mínimo de 3% das vagas que não forem reservadas para as cotas PPI e social, como reserva para pessoas com deficiência. A Administração Superior da Universidade Estadual do Ceará, em decisão discricionária e visando a maior inclusão social, decidiu aumentar o percentual de vagas para 5%. 15.2. Os quantitativos de vagas reservadas para pessoas com deficiência constam do anexo 1 deste edital. 17. O candidato que pleiteia vaga como pessoa com deficiência deverá informar esta condição no requerimento eletrônico de inscrição e observar o disposto neste edital. 18. A pessoa com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas neste edital, participará do vestibular da UES em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia e horário e ao local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para todos os candidatos, com exceção ao previsto no item 82 deste edital. 19. Caso o candidato necessite de condições especiais, deverá solicitar à SEV-US de acordo com o disposto neste edital, capítulo 8, e no cronograma de eventos. 20. A perícia médica para candidatos do vestibular que concorrem às vagas reservadas para PCD poderá ser realizada sem a presença do candidato, desde que a documentação apresentada e possível complementação seja suficiente para a confirmação ou não de sua deficiência. 20.1. O candidato poderá, a critério da SEV-US, ser convocado para a perícia médica, de forma presencial ou remota, se houver necessidade, na cidade de prova do candidato, para avaliação clínica e entrevista com médico. 20.2. O resultado da perícia médica tem caráter condicional, considerando que o candidato poderá não alcançar os perfis mínimos exigidos na prova da primeira fase, ou não ser habilitado para a segunda fase, considerando a concorrência referente ao curso, código ou segmento de opção do candidato, mesmo tendo a deficiência confirmada pela perícia. 20.3. Os candidatos convocados para a perícia médica, na forma presencial, deverão comparecer com 60 minutos de antecedência do horário marcado de apresentação no local da perícia para efeito de identificação, conforme conste em instrumento convocatório. 20.4. Poderá ser exigido outro atestado médico, nos moldes estabelecidos neste edital, expedido por especialista na área da deficiência do candidato e, se for o caso, serão exames complementares ou parecer de especialista para efeito de confirmação ou não da deficiência do candidato. 20.5. Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que: item A. Não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste edital. Item B. Não apresentar laudo, exame ou atestado médico
que venha a ser solicitado pela SEV-US. Item C. Apresentar laudo, exame ou atestado médico solicitado que não seja satisfatório como documento hábil para o candidato concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência. Item D. Não for qualificado na perícia médica, documental, presencial ou remota, como pessoa com deficiência. Item E. Tendo sido convocado, não comparecer à perícia, presencial ou remota. Item F. Comparecer ao local de realização da perícia médica, presencial ou remota, em horário após o de sua apresentação, estabelecido no comunicado de convocação, desde que o médico especialista de sua deficiência tenha sido liberado por ter atendido todos os candidatos que chegaram no horário de apresentação. 21. O candidato inscrito no vestibular, concorrendo às vagas reservadas para PCD, que não tenha sua deficiência confirmada pela perícia médica, passa a concorrer pela ampla disputa, e sua habilitação para a segunda fase do vestibular vai depender da concorrência referente ao curso, código de sua opção e da nota obtida na primeira fase. 22. O candidato inscrito no vestibular concorrendo às vagas reservadas para PCD, que tenha sua deficiência confirmada pela perícia médica, concorrerá pelas vagas reservadas para pessoas com deficiência e sua habilitação para a segunda fase do vestibular vai depender da concorrência para este segmento do curso, código de sua opção e de sua nota obtida na primeira fase. 23. No caso de não haver candidatos com deficientes inscritos nem candidatos com deficiência aprovados na primeira fase do vestibular, nem aprovados em número suficiente para preencher as vagas reservadas para PCD, ou se houver candidatos com deficiência não confirmada pela perícia médica, as vagas ociosas, remanescentes, por curso, código, serão acrescentadas ao quantitativo de vagas para ampla concorrência do respectivo curso e serão consideradas nos cálculos das concorrências. 24. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste capítulo implicará a perda do direito de concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência. Capítulo 6. Da isenção do pagamento da taxa de inscrição. 25. O processo de isenção da taxa de inscrição do vestibular 2024.2 da Universidade Estadual do Ceará foi regulamentado pelo edital número 1/2024 SEV-US de 26 de janeiro de 2024, que estabeleceu o período de 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024, segundo o cronograma específico, para que os interessados incluídos em todas as categorias requeiram isenção de taxa de inscrição. 26. Os candidatos que tiverem seu pedido de isenção deferido, aceito, deverão, mediante o uso do código de isento, informado no resultado da isenção, efetuar sua inscrição, tendo em vista que o fato de ser isento do pagamento da taxa de inscrição não acarreta a inscrição automática no vestibular. Capítulo 7. Das inscrições. 27.1. A comprovação de que o aluno concluiu o ensino médio ou estudos equivalentes deverá ser feita no ato da matrícula, por meio de cópia do certificado de conclusão do ensino médio, não sendo aceitas declarações de conclusão nem histórico escolar em substituição a tal certificado. 29. Não haverá inscrição presencial. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos exclusivamente via internet, no site da SEV-US, de acordo com o período de inscrição para o vestibular no cronograma de eventos. 31. Para se inscrever para o vestibular 2024.2 da US, o candidato deverá seguir as seguintes rotinas. 31.1. Para todos os candidatos. Acessar o sistema de inscrição online no período que consta no cronograma de eventos e preencher a ficha de inscrição, indicando o curso, código e a língua estrangeira, inglês, francês ou espanhol, de sua escolha. 31.2.
Para candidatos isentos, usar os códigos de isentos que serão informados no comunicado da SEV-US que divulgar o resultado da isenção para concretizar seu pedido de inscrição. 31.3. Para candidatos pagantes ou isentos 50%. Imprimir o DAI e pagá-lo até a data de seu vencimento. 31.5. Para candidatos PCD. 31.5.1. Seguir os passos dos subitens anteriores, no que couber, informando no preenchimento da ficha que deseja concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência. 31.5.2. Providenciar atestado médico original ou fotocópia, preferencialmente emitido nos últimos 12 meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença, bem como a provável causa da deficiência, em atendimento à legislação específica vigente. Item A. Quando se tratar de deficiência visual, o candidato deverá apresentar laudo oftalmológico. Item B. Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além de atestado médico, exame audiométrico, audiometria. Item C. Quando se tratar de deficiência física, o candidato deverá apresentar, além do atestado médico, exame de imagem e laudo do exame. Item D. Anexar exames complementares específicos que comprovem a deficiência. 31.5.2.1. Poderão ser solicitados outros exames, laudos ou pareceres de especialistas que forem considerados necessários para a análise das condições e limitações da deficiência. 31.5.3. Os documentos deverão ser digitalizados em formato PDF e enviados pelo Sistema Eletrônico de Inscrição disponibilizado no site do vestibular. 32. Com relação ao processo de análise dos pedidos de cotas do vestibular 2024.2, serão consideradas as seguintes disposições. 1. Não será aceita a declaração de próprio punho ou qualquer documento produzido unilateralmente pela parte interessada. 2. Não será deferido, aceito, pedido de cota se o candidato: Item A. Deixar de enviar o requerimento de solicitação de cota devidamente preenchido dentro do período fixado no cronograma de eventos. Item B. Enviar documentação incompleta ou que não esteja em conformidade com o edital. Item C. Apresentar documento ilegível ou contendo emenda ou rasura. Item D. Apresentar documento que não contenha informações suficientes para a emissão de parecer favorável. Item E. Apresentar documento fraudulento. Item F. Omitir informações ou se elas forem inverídicas. 33. Os candidatos isentos do pagamento da taxa de inscrição que desejam concorrer às vagas reservadas para cotistas deverão entregar no período de inscrição do vestibular 2024.2 toda a documentação exigida para participação como cotista, tendo em vista que a documentação entregue para a isenção não será considerada para inscrição como cotista. 34. Os pedidos de inscrição serão objeto de análise para verificação do pagamento da taxa de inscrição, candidatos pagantes ou isentos 50%, ou se o candidato foi contemplado com isenção da taxa, isento 100% ou total, ou se o candidato atende às condições exigidas para ser cotista. 34.1. O resultado da análise dos pedidos de inscrição será expresso por uma das seguintes menções. Item A. Deferido. Aceito. Para os candidatos com pedido de inscrição como pagante ou isentos da taxa de inscrição, 100% ou total, e não optantes pelo sistema de cotas ou PCD. Item B. Indeferido. Não aceito. Para os candidatos, pagantes ou isentos 50%, sem confirmação do pagamento da taxa de inscrição. Item C.
Condicional. Para os candidatos com pedido de inscrição como cotista ou PCD convocados para a primeira fase, ficando a confirmação da condição de cotista ou PCD na dependência do resultado da análise da documentação apresentada pelo candidato ou o resultado da perícia médica de confirmação ou não da condição de deficiência. 34.2. Antes da realização da segunda fase do vestibular, será concluída a análise da documentação dos cotistas e divulgada a relação dos candidatos que foram enquadrados como cotistas. Aqueles não considerados cotistas passam a concorrer às vagas ofertadas para ampla disputa. 34.3. Também, antes da aplicação das provas da segunda fase, será realizada a perícia médica de confirmação, ou não, da condição de deficiência. 35. Não serão aceitos pedidos de inscrição que não estejam em conformidade com o que está estabelecido neste edital. 42. O valor integral da taxa de inscrição é de R$ 160 e a taxa de inscrição relativa aos candidatos isentos 50% é de R$ 80, os quais deverão ser pagos por meio de DAI, gerado após o preenchimento da ficha eletrônica de inscrição no endereço eletrônico www.sev.us.br, não sendo aceito depósito em conta ou qualquer outra forma de pagamento que não tenha sido feito com a utilização do DAI. 45. Após o preenchimento definitivo da ficha eletrônica de inscrição, o candidato poderá fazer alterações pela internet, endereço eletrônico www.sev.us.br, que sejam permitidas pelo Sistema do Vestibular 2024.2, desde que sejam feitas dentro do prazo estabelecido no cronograma de eventos. A partir desta data, a SEV-US considerará como válidos os dados fornecidos pelo candidato no requerimento eletrônico de inscrição e passará a utilizá-los em todos os procedimentos referentes ao vestibular. 46. No caso de alteração do nome do candidato e CPF, poderão ser solicitadas até a data limite estabelecida no cronograma de eventos, exclusivamente por meio do e-mail vestibular@us.br, enviando o formulário preenchido e a cópia da identidade, frente e verso, e cópia do CPF, caso a alteração seja neste documento, devidamente digitalizados. 47. Para todos os efeitos deste vestibular, somente serão considerados documentos de identidade. Item A. Carteira de Identidade Nacional. Item B. Carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas por órgãos das Secretarias de Segurança. Item C. Carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas por órgãos fiscalizadores de exercício profissional, ordem e conselhos de classe que, por lei federal, valem como identidade oficial. Item D. Passaporte brasileiro dentro do prazo de validade. Item E. Carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Forças Armadas, pelos Corpos de Bombeiros e pelas polícias militares. Item F. Carteiras funcionais do Ministério Público e da Magistratura. Item G. Carteira do Trabalho e Previdência Social, CTPS, no formato físico, se tiver foto. Item H. Carteira Nacional de Habilitação. Item I. Outro documento que tenha validade, por lei, como identidade. 47.1. Para todos os efeitos deste vestibular, não serão aceitos como documento de identidade. Item A. Fotocópias, mesmo que autenticadas, de documentos de identidade. Item B. Certidão de nascimento ou de casamento. Item C. CPF, modelo antigo, sem foto. Item D. Título de eleitor. Item E. Carteira de motorista, modelo sem foto. Item F. Carteiras de estudante. Item G.
Carteira de identidade funcional não regulamentada por lei como documento oficial de identidade. Item H. Protocolo de solicitação de carteira de identidade. Item I. Imagem de documento de identidade em tela de celular ou outros dispositivos eletrônicos. Item J. CTPS disponibilizada por aplicativo digital, mesmo que impressa. Item K. Certificado de reservista. Item L. Título de eleitor, mesmo com biometria, disponibilizada por aplicativo digital. Capítulo 9. Das condições especiais, tratamento diferenciado. 51. As condições especiais, para candidatos PCD ou não, deverão ser solicitadas no prazo previsto no cronograma de eventos pelo Sistema Eletrônico de Inscrição, anexando a documentação comprobatória digitalizada em PDF. A solicitação de condições especiais será atendida dentro das possibilidades e se forem viáveis e razoáveis. 52. Para efeito deste edital, são consideradas, dentre outras, como condições especiais: prova em braille, prova ampliada, fiscal ledor, fiscal transcritor, auxílio de tradutor em libras, utilização de recursos especiais, sala especial, disponibilização de provas com letra de tamanho até o número 24. 53. Para o candidato que solicitar condição especial por surdez, a correção da prova de redação será feita de modo diferenciado, conforme instrução da Portaria número 3284/2003 do Ministério da Educação, notadamente no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3, a linha B, que sugere adoção de flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico. 53.1. A correção da prova de redação do candidato que tiver solicitado a condição especial por surdez será feita conforme descrito no item 82 deste edital. 54. A candidata que solicitar condição especial para a amamentação de criança de até 1 ano de idade durante a realização da prova deverá levar apenas um acompanhante, familiar ou terceiro, maior de 18 anos, que será responsável pela guarda da criança. Capítulo 12. Da prova de redação. 79. A prova de redação em língua portuguesa constará da produção de um texto de 20 a 25 linhas, de acordo com as instruções nela indicadas. 83. A redação deverá atingir o mínimo de 20 linhas, portanto, cada linha não escrita até esse limite implicará a perda de 2,5 pontos. Capítulo 13. Das condições de realização das provas. 87. As provas do vestibular 2024.2 serão realizadas nas datas, locais e horários que constarão no cartão de informação do candidato nas cidades de Aracati, Canindé, Crateús, Fortaleza, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Quixadá, Quixeramobim e Tauá. 88. O candidato deverá comparecer ao local designado para prestar as provas com antecedência de 60 minutos do horário previsto para o seu início, portando caneta esferográfica transparente, de tinta de cor preta ou azul e o documento oficial de identidade. 88.1. Será exigida a apresentação do documento original de identidade, não sendo aceita fotocópia, ainda que autenticada. 88.3. Para as provas do vestibular, caso o candidato se encontre impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, o documento original de identidade, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá entregar cópia simples de documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, boletim de ocorrência, com data de expedição de até 90 dias com relação ao dia de sua prova, ocasião em que será encaminhado para identificação especial e condicional, compreendendo coleta de dados, de fotos e de assinaturas em formulário próprio.
88.4. Não será aceito, para efeito deste edital, boletim de ocorrência policial com mais de 90 dias contados retroativamente da data de sua expedição com relação ao dia de sua apresentação. 91. Não será permitido ao candidato entrar no local de realização das provas após o fechamento dos portões. 94. Por medida de segurança, não será permitido ao candidato, durante a realização das provas, portar, manter ou carregar consigo, levar ou conduzir, dentro da sala de prova, nos corredores ou nos banheiros. 1. Armas de qualquer natureza. Caso o candidato esteja portando arma, antes do início da prova, deverá se encaminhar à coordenação local para o acautelamento da arma, consistindo da retirada de todos os projéteis, balas, da arma. No caso de recusa, não será permitido seu ingresso na sala de prova e será eliminado do vestibular. 2. Equipamentos eletrônicos: telefone celular, smartphone, calculadora, tablet, pendrive, MP3 player, fones de ouvido, qualquer tipo de relógio digital ou analógico, agenda eletrônica, notebook, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, gravador, controle de alarme de veículos, etc. Caso o candidato, ao entrar na sala de prova, porte consigo algum desses equipamentos ou objetos, eles deverão ser desligados. Aconselha-se que o candidato coloque o celular na função modo avião antes de desligá-lo. 3. Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação. 4. Óculos esportivos, escuros, bonés, chapéus, lenços de cabelo, bandanas ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular. 5. Objetos contendo metais, tais como pulseiras, cordões, anéis, brincos, chaveiro, chaves eletrônicas, etc. 6. Outros objetos, tais como cartão magnético, cartão de crédito, carteira de estudante, cartão de bilhete único, vale-transporte eletrônico e assemelhados, carteira, de cédulas, de documentos, que contenham material relacionado com provas, bem como outros objetos não mencionados que, a critério da SEV-US, não possam ser conduzidos durante a prova. 95.4. Será sumariamente eliminado o candidato cujo aparelho celular ou outro equipamento qualquer, mesmo debaixo de sua carteira, venha a tocar, emitindo sons de chamada, despertador, etc., desde que identificados por integrantes da equipe de fiscalização. 102. A SEV-US disponibilizará, em sua página eletrônica, na data prevista no cronograma de eventos, o que segue. Item A. Gabarito oficial preliminar e enunciados das questões das provas. Item B. Espelho da folha de respostas de cada candidato por consulta individual. Item C. Grade definitiva de respostas correspondente à folha de respostas de cada candidato. 103.4. O candidato deverá marcar, utilizando caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul, as respostas da prova objetiva na folha de respostas, marcando o interior do círculo correspondente à alternativa por ele escolhida. A folha de respostas será o único documento válido para a correção eletrônica da referida prova. Capítulo 16. Da matrícula. 116. Os trabalhos técnicos e operacionais referentes ao processo de matrícula dos vestibulandos serão iniciados após a divulgação do resultado final do vestibular e são da exclusiva responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Estadual do Ceará, Prograde-US. 117. Será publicado no portal da UES, por iniciativa da Prograde-US, o edital disciplinando o processo de matrícula dos candidatos classificados ou classificáveis do vestibular 2024.2, nos cursos desta instituição de ensino superior.
118.1. O candidato deverá observar as disposições deste edital referente a cada solicitação, condições especiais, inscrição como PCD, PPI ou social, e enviar a documentação pertinente por meio dos links específicos para cada solicitação. 118.2. Documentos enviados para solicitação de isenção não serão considerados para efeito de inscrição como cotista ou pedido de condições especiais. 120. As notas de cada candidato constarão de comunicados da SEV-US, que serão publicados no endereço eletrônico www.sev.us.br. 122. Não será enviada correspondência individualizada para o endereço do candidato. O candidato inscrito deverá obter as informações necessárias sobre sua alocação nos locais de prova do vestibular por meio do cartão de informação do candidato, que será disponibilizado, em consulta individual, no endereço eletrônico da SEV-US. 125. Todas as informações relativas ao vestibular 2024.2 da UES estarão disponíveis no site da SEV-US. Informações adicionais poderão ser obtidas por meio dos telefones 85 3101 9710 e 85 3101 9711 e por e-mail vestibular@us.br, a partir da data da publicação deste edital e durante o andamento do vestibular, que finalizará com a divulgação do resultado final do vestibular, consistindo das listagens de classificados e classificáveis por curso e código e por segmento de concorrência.